Rodou essa vinheta, você já sabe, toda terça-feira a gente tira dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. É a nossa coluna Eu Quero Saber. E Paulo Souto já está aqui comigo para mais essa missão. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo mais Obrigado. uma vez. Vamos lá, fizemos uma lista aqui de perguntas para você, começando hoje aqui pela nossa capital, é Ana Carla. Quem trabalha no governo do estado como prestador de serviço há mais de 32 anos tem estabilidade no emprego? Patrícia, essa pergunta me foi feita na rua. Certo. Entendeu? Olha, eu tenho que... A resposta não é nada satisfatória para o prestador de serviço. Diga O prestador lá. de serviço não tem nenhuma estabilidade no emprego. Momento nenhum. Ele, quando é contratado, ele sabe. Ele assina um contrato e lá diz os seus direitos. Esse contrato é renovado a cada 12 meses. A pergunta da pessoa é porque ele disse que ingressou antes da Constituição. Mas o prestador de serviço não é funcionário público. Mesmo que fosse considerado, como tem 32 anos, nossa Constituição tem 30 anos, e ficou com a estabilidade no emprego aqueles servidores que já estavam no emprego há mais de 5 anos, que não é o caso. O prestador de serviço sabe, quando ele assina o contrato de prestação de serviço, ele sabe que não tem nenhuma estabilidade naquele emprego. Isso aí tem que ser dito. Muito bem. Próxima pergunta de Maria Vitória. Quem deve pagar o salário maternidade da funcionária de um MEI, que é um microempreendedor individual? O MEI é uma empresa, né? Sim. Tem seu CNPJ, mas há uma exceção aí. Quem paga é o INSS. Olha. Ele é pago diretamente pelo INSS. No caso das empresas normais, quem paga é a empresa e é deduzido na sua GFIP. Diferente aí. No caso do MEI é diferente. Muito bem. Boa notícia para quem é MEI, então, que é um gasto a menos, né? Gasto a menos não, porque você já contribui. É porque se você fosse pagar daquilo que você deduzisse de suas contribuições, era muito tempo. Então, foi decidido que quem paga cresceu. é o INSS. Pergunta que vem agora do Costa e Silva, também aqui da capital. Joselito Melo quer saber, pelas regras atuais do INSS, é possível acumular uma aposentadoria com uma pensão por morte? É, porque o segurado do INSS está pagando com aquele direito. Ele está no regime hoje sabendo que pode acumular pensão e aposentadoria. Se o governo, com essa tão falada reforma previdenciária, quer tirar, ele tira a partir de agora, porque quem contribuiu, você pagou por aquele direito. Não deve perder, por aquele portanto. Lógico, mas o governo quer tirar. O governo quer tirar. Agora, ele tira e devolve o que a pessoa pagou. Exatamente, no mínimo fazendo isso, né? Houve uma contribuição aí. Próxima pergunta, como é que pronuncia esse sobrenome, hein, Paulo? Não sei, acho que é uma terceira pergunta que ele fez. Faena. Faena, Gualberto Faena, eu acho. Com quem deve ficar o recibo que a diarista assina todas as vezes que vai prestar um serviço em minha residência? Eu sempre aconselho que todo recibo, seja de pagamento de salário, seja de pagamento de prestação de serviço, deve ser feito em duas vias. Uma, no caso, a diarista, a prestadora de serviço, e uma com o tomador de serviço. Cada um fica com sua via. Mais seguro, né? É muito mais. Pergunta agora vem do José Américo, aqui na capital, é da Josefa Pereira. As férias de uma empregada doméstica podem começar num sábado? Não. Nada disso. Nem sábado, aliás, nem sábado, né? Nem sábado, nem domingo, nem feriado. Tem aí, Tem aqui um precedente normativo número 100 do Tribunal Superior do Trabalho que diz, férias, início do período. O início de férias coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. Tudo bem. A reforma trabalhista acrescentou o parágrafo 3º no artigo 134 da CLT, que prevê que não pode começar 2 dias antes de feriado ou do início do repouso semanal remunerado. Tudo agora, isso? Sim, 2 dias antes. Não pode. Por que quando é que ele diz o início do repouso semanal remunerado? Porque muitas pessoas trabalham no sábado e domingo e o seu repouso é em outro dia da semana. Então, se for o repouso semanal dele for na quarta, ela não pode começar na segunda, sério. 2 dias antes não pode. Pode começar no domingo. Neste caso, sim. Entendi. Por quê? Porque a jornada dele inclui sábado e domingo. Perfeito. Entendi. Ana Paula Pereira Vasconcelos pergunta o seguinte: se uma mulher no 8º mês de gestação colocar um atestado antes da licença maternidade, ele pode ser considerado o início da licença já pela empresa? Exemplo, ela diz, por exemplo, um atestado de 10 dias a partir do dia 1º de fevereiro e o parto no dia 11. A licença passa a ser contada do atestado ou do dia do parto? Patrícia, eu propositadamente coloquei a pergunta dela na íntegra. Porque olha o exemplo que ela dá. Ou seja, ela já está prevendo que vai adoecer dia 1º de fevereiro. Aí vai ter um atestado. Nesse caso, não. Se a empresa descobre que aquele atestado foi criado, ela pode, inclusive, ser demitida por justa causa. E pode mesmo grávida. Sim, mas não, independente. A grávida pode ser demitida por justa causa, porque ela está cometendo uma fraude contra a empresa. Agora, se a pessoa adoeceu, não, em hipótese alguma. Ela vai permanecer de licença, ou recebendo pela empresa ou pelo INSS, e quando tiver um menino, começa a licença maternidade. Agora, neste caso específico de Ana Paula, ela deu exemplo. Ela tem que ficar Ela está dizendo que vai apresentar um atestado,
para não entrar de licença. Estou entendendo. Mesmo não estando doente, porque gravidez não é doença. Mas se for o caso, Se for, não, tudo bem. Não é tem diferente Mas da este licença. caso da pergunta não é. Muito bem. Pergunta próxima selecionada aqui da Dani Vasconcelos. O MEI pode contratar um empregado por hora trabalhada, como se fosse proporcional, né? Pode, agora é vantagem, porque o MEI só pode ter um empregado. É. Ele vai ter um contratando por hora trabalhada, será que é vantagem para ele? Não sei, puder pode. Agora, se é vantajoso, Mas eu é não sei. permitido, está previsto é em permitido. lei. Joel de Souza Borges quer saber o seguinte, Paulo. Gostaria de uma análise sobre uma decisão judicial trabalhista em que o juiz condenou o reclamante a pagar uma indenização ao empregador reclamado, porque no pedido colocou mentiras ou situações que não conseguiu provar. Diga Essa aí. situação surgiu, este tipo de Explica condenação surgiu com a reforma trabalhista. Está mais do que justo. Se você vai para a justiça, entra com a reclamação trabalhista mentindo, você tem que ser penalizado. Sim, está mais do que justo. Eu acho justíssimo. Sem problema. Possível, né? Do jeito que o empregador é penalizado quando não cumpre as suas obrigações, o empregado deve ser penalizado, o reclamante nesse caso, pelas mentiras que ele está jogando no processo. É muito judicializado isso, né? muito. Sai o empregado, já bota na Agora justiça. ele pensa duas vezes antes de fazer isso. Exato, pelo menos se for para mentir é Se for melhor, para né? mentir, ele já sabe que pode ser penalizado. Luciene pergunta o seguinte, Paulo, vou fazer mais uma aqui. Estou no momento desempregado e gostaria de saber como eu devo proceder para continuar pagando o INSS. Luciano, depende. Se você quiser continuar pagando para receber um salário mínimo, você tem a opção da alíquota de 11%. Agora, eu sempre aconselho a pessoa ir a uma agência do INSS para ver qual é a melhor opção. Entendi. O INSS vai explicar qual é a melhor opção e o que ele pode contribuir. De toda forma, é bom não perder a qualidade de segurado, Não, em né, hipótese Paulo? alguma, sim, Essa é a exatamente. melhor condição sempre. Vamos falar um pouquinho, Paulo, de uma situação que começou ontem aqui, que interessa muitas pessoas, que é sobre os idosos, aqueles que têm mais de 60 anos e que tenham conta ou poupança na Caixa ou no Banco do Brasil, esses já estão recebendo o PIS. Para aqueles idosos com mais de 60 que não são clientes desses dois bancos, aí o saque vai estar disponível a partir de amanhã. Sabe o PIS e o PASEP, os abonos que a Caixa e o Banco do Brasil pagam para trabalhadores de carteira assinada e funcionários públicos anualmente? Antes de 1988, eles funcionavam de outro jeito. O dinheiro ficava acumulado, como acontece com o FGTS, por exemplo. Mas os beneficiários dessa época podem sacar o dinheiro. Eu ainda não sei se tenho direito a isso. Eu precisava de mais informações para poder tentar saque. Essas pessoas só poderiam receber estes valores quando completassem 70 anos. Com a edição da nova medida provisória, esta regra foi modificada e agora todo trabalhador que estava inscrito até 88 vai poder sacar o seu PIS desde que tenha 60 anos, tanto homem como mulher. O PIS é para quem trabalhou na iniciativa privada e é pago na Caixa. E aí ficou sabendo, deu logo um pulinho no banco. Estou vindo para saber agora, porque eu sempre recebo essas cotas. No caso do PASEP, quem administra os recursos é o Banco do Brasil. No Banco do Brasil, quem tiver um saldo de até R$ 2.500 pode fazer um saque direto no autoatendimento, aqui no caixa eletrônico. Ou então pode pedir que o valor seja transferido para uma conta de qualquer outro banco, sem ter que pagar nada. Isso também se estende a herdeiros, por exemplo, se aquela pessoa que estava inscrita morreu, os herdeiros têm direito? Exatamente. As pessoas não precisam se preocupar. A qualquer momento, não existe uma data prevista, as pessoas que são herdeiros legítimos devem se apresentar nas unidades da Caixa, munido da sua documentação pessoal, a documentação que comprove o seu grau de parentesco e, portanto, a herança, o herdeiro, para fazer o saque do PIS do falecido. Na Paraíba, as novas regras devem beneficiar mais de 30 mil pessoas, que vão receber juntas 45 milhões de reais. Pois é. Van, diga. Dê seu recado. As regras são iguais tanto para o PIS como para o PASEP. O que o correntista tem que observar é que só tem direito a sacar essas cotas o idoso maior de 60 anos de idade, completou 60 anos, ele tem direito, e que esteja inscrito no PIS e PASEP até o dia 4 de outubro de 1988. Quem foi inscrito posterior a esta data não tem direito a cotas. Então, só procure quem foi inscrito antes dessa data e que tenha completado 60 anos de idade, independente de estar aposentado ou não.
Tá dado o recado, mais uma semana, Paulo. Obrigada pela parceria. Terça que vem a gente volta. Ah, não, terça que vem é carnaval já. Não, não. Você tá louca pra brincar o carnaval já? Claro, não. fazendo as contas não, terça aqui, que vem não. O carnaval é em ainda. fevereiro, nós terça que vem ainda é janeiro. O calendário da pessoa tá assim, ó, ansioso. Patrícia tá louca pra brincar o carnaval. Viu? Ansioso. E é porque disse que ia trabalhar, viu? Obrigada, parceiro. A gente se vê então terça Se da Deus semana quiser, que vem. se Deus Combinado. quiser. Até lá, eu te Boa espero. semana. Deixa eu Um divulgar aí abraço. os e-mails, ó, pro pessoal que quiser interagir com a gente, né? É. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br. Até lá, parceiro. Boa semana pra você. Pra você também.